a tensão aumentou no leste europeu. Presta atenção nessa notícia. A mídia estatal da Rússia afirma que o país foi atacado por mísseis de longo alcance. Esse ataque foi feito pela Ucrânia e esses armamentos foram fabricados pelos Estados Unidos. Como isso impacta neste momento do conflito? Galera, enquanto a guerra na Ucrânia atingiu a marca dos 1000 dias, uma nova escalada de tensão aquece o alerta internacional. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a região de Bryansk foi alvo de mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos e disparados pela Ucrânia. As defesas aéreas russas declararam ter interceptado 5 projetos, mas os fragmentos caíram em uma instalação militar, provocando um incêndio. E felizmente, as autoridades afirmaram que o fogo já havia sido controlado. Esse incidente marca um capítulo preocupante em um conflito que não dá sinais de tréguas e coloca o fogo em uma participação crescente de armamentos ocidentais na guerra. Quais serão as implicações desse ataque? Até onde essa escalada pode nos levar? Fique atento, porque o desenrolar dessa história pode ter impactos globais. Dizer que é um novo momento desse conflito? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Kelly, certamente é um novo momento. A Rússia acabou de, inclusive, atualizar a sua doutrina nuclear. E por que é um novo momento? Esse armamento, quando os países que apoiam a Ucrânia começaram a fornecer, eles exigiam que esse somente dentro da Ucrânia, ou seja, apenas para uso defensivo. Na sequência, a Ucrânia conseguiu que esse armamento fosse liberado para a área de fronteira. Por quê? O que acontecia? A Rússia se aproveitava dessa limitação da Ucrânia, que a Ucrânia alega que está lutando com uma mão atada nas costas, colocava os seus lançadores de mísseis na fronteira da Rússia com a Ucrânia e disparava dali. Era um santuário para o armamento russo. Neste momento, como existe a liberação dos Estados Unidos para a Ucrânia usar os ATACMS, que são mísseis de até 300 km de alcance, a Rússia tem que deslocar a sua estrutura mais para trás ainda da fronteira, ou seja, seus arsenais, os seus lançadores de mísseis, a força aérea, e isso vem gerando protestos russos e o Putin já tinha dito há alguns meses que se os Estados Unidos permitissem isso, a Rússia iria considerar que os Estados Unidos são parte dessa guerra. E, de fato, é isso que está escrito na atualização da doutrina nuclear russa neste momento, Kelly. Pois é, Vitelli, argumentaram, que esse envolvimento da Coreia do Norte, com tropas, inclusive, apoiando a Rússia, seria um dos motivos. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre se o momento político também americano influenciou para essa decisão do Joe Biden. Porque em janeiro, Donald Trump deve assumir o poder, foi eleito, e a configuração desse apoio à Ucrânia pode mudar, né? Kelly, que é porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, disse que de haver norte-coreanos lutando em uma guerra em território europeu foi sim uma das motivações para que houvesse a liberação desses mísseis, dos ATACMS, para utilização em profundidade dentro do território russo. Lembrando que é apenas para alvos militares, Kelly. Então, a Coreia do Norte teria enviado 13 mil soldados, especialmente para a região de Kursk, que é ocupada atualmente pela Ucrânia, mas ameaça enviar 100 mil soldados, ou seja, é uma quantidade gigantesca de soldados para essa guerra, e certamente a Coreia do Norte está pedindo um preço alto para a Rússia para isso, nomeadamente em foguetes e mísseis para o seu programa de território dos Estados Unidos e transformar isso num instrumento de dissuasão. De qualquer forma, sim, o final do mandato do Biden também influencia nesse momento. Muitos dos seus críticos dizem que ele deveria ter feito isso muito antes e que, na verdade, a Europa e os Estados Unidos ficaram dando equipamentos e armamentos para a Ucrânia de conta-gotas para que houvesse um congelamento dessa guerra, uma espécie de empate, e não o suficiente para que a Ucrânia vencesse essa guerra até o momento, Kelly.
Pois é. Uma vez que esses mísseis americanos foram utilizados, Vitélio, o que a gente pode esperar em relação a uma resposta da Rússia? Kelly, a Rússia vem traçando linhas vermelhas desde de fevereiro de 2022, quando começou essa nova fase da guerra, que começou lá, na verdade, em 2014, com a ocupação da Crimeia. Essas linhas vermelhas têm sido ultrapassadas uma atrás da outra pelos parceiros da Ucrânia e pela própria Ucrânia. O Zelensky alega que ele tem armamento próprio desenvolvido pela Ucrânia para atingir em profundidade no território russo. Nesse momento, foram lançados 6 desses ataques em território russo na região de Briansk. Mas a Ucrânia já lançou drones na região de Briansk dentro da Rússia. A Alemanha está fornecendo 4.000 drones para a Ucrânia, inclusive seguindo nessa linha dos Estados Unidos. Ou seja, nós vemos também países europeus fortalecendo mais ainda a Ucrânia, porque consideram que a Rússia oferece uma ameaça existencial à Europa. Então, nesse momento, nós vemos um acirramento do conflito. É muito improvável que sejam colocadas em operação armas nucleares, porque isso nos levaria a uma estratégia que foi empregada na Segunda Guerra, que é a estratégia de destruição mútua assegurada, MAD, a sigla dela. Então, não teria segurança para ninguém. A Rússia conseguiria sim destruir a Ucrânia, mas seria destruída no processo, inclusive porque a Rússia, embora seja um país de grande extensão territorial, a maior parte da população está concentrada em grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo, Kelly. Pois é, Vitélio, mas já que você tocou nessa questão do uso de armas nucleares, o presidente russo assinou hoje um documento que amplia a possibilidade do uso desses armamentos, né? Inclusive, em setembro, Vladimir Putin já havia alertado que o país poderia usar armas nucleares em caso de bombardeios aéreos em larga escala contra a Rússia. O documento assinado hoje, então, permite o uso desse armamento caso ocorra um ataque massivo por um país nuclear ou que recebe apoio de uma nação que também tem esse tipo de arma, como os Estados Unidos. De acordo com o porta-voz do Kremlin, a ação era necessária para adaptar os fundamentos russos à situação atual, em referência ao que consideram, Vitélio, ameaças do Ocidente à segurança da Rússia. Kelly, a doutrina nuclear da Rússia, como ela era anos atrás, ela já atenderia a utilização de armas nucleares no caso de ataque em território russo. O Putin já havia atualizado essa doutrina recentemente para criar novamente uma linha vermelha e está fazendo isso novamente agora. Mas, na verdade, a doutrina que existia, ela já atendia a necessidade de utilização de armas nucleares em caso de ataque russo, mesmo com armas convencionais. Então, a questão é uma mensagem política do Putin nesse momento, já que o exército russo está envolvido em peso na Ucrânia. O número de baixas estimado nesse momento equivale às baixas ocorridas na Segunda Guerra Mundial, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Muita gente está morrendo nessa guerra, dos dois lados. E o Putin, para lançar mais um instrumento de dissuasão, alterou essa doutrina nuclear, que na verdade não precisaria ser alterado do jeito que estava, ele já poderia usar se quisesse. Agora, com a ressalva, se a Rússia utilizar armas nucleares, a Rússia também será alvejada com armas nucleares, e é muito provável que a Rússia venha utilizar, inclusive porque armas nucleares naquela região, mesmo que táticas, vão fazer com que o vento leve a radiação tanto para dentro da Rússia quanto para países europeus, e as chuvas também vão interferir nesses países, ou seja, todos eles seriam vítimas de uso de armas nucleares, Kelly. Pois é, vamos falar da OTAN também agora, porque no meio disso tudo tem a OTAN. E o secretário-geral alertou que o presidente russo Vladimir Putin não vai conseguir o que quer na Ucrânia. Segundo Mark Rutte, caso Putin alcance os objetivos, a Rússia vai ampliar o território, a capacidade militar e até mais. O secretário-geral ainda disse que a Rússia representa uma ameaça direta a todo o Ocidente. Rutte afirmou também que está orgulhoso das ações ucranianas para vencer a guerra, mesmo sendo 4 vezes menor e com uma economia que representa 25% do tamanho da economia russa. Mas todo mundo sabe, não é, Vitélio, que essa resistência se deve sim ao apoio americano e também de países da OTAN. Talvez até por esse receio de que a Rússia avance para além da Ucrânia, né?
É exatamente isso. Na verdade, nós já fizemos essa análise aqui algumas vezes, comparando com as ações do Hitler em 1938. E o Hitler reivindicava os Sudetos da Tchecoslováquia, muito parecido com o Putin dizendo sobre Donetsk e Luhansk na Ucrânia. Foram a França e o Reino Unido deram os Sudetos para o Hitler. 6 meses depois, o Hitler tomou a porção ocidental da Tchecoslováquia. Aí a França e o Reino Unido apenas protestaram. 6 meses depois, o Hitler marchou sobre a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Ninguém espera que o Putin vai parar na Ucrânia. Assim como o Hitler usou a infraestrutura da Tchecoslováquia para fazer a invasão da Polônia, se o Putin conseguir tomar território ucraniano, como fez em 2014 com a Crimeia, é esperado que ele vai utilizar esse território, a infraestrutura, a população, o exército desse território para invadir outros países, porque já tem tropas russas na Transnistria desde a década de 90, existe ocupação russa na Geórgia, na Abkhazia e na Ossétia do Sul já há muito tempo, desde 2008. Então, não é segredo para ninguém a intenção do Putin de reconstruir o poder da antiga União Soviética, e ninguém imagina que ele vai parar na Ucrânia. O que se imagina é que possa haver uma pausa nessa guerra por um tempo até se reconstituir o exército russo, mas que isso levaria a uma guerra maior no futuro se o Putin não for parado nesse momento, Kelly. Exatamente. Agora, o Vitélio, obviamente, a Rússia tem enfrentado uma guerra maior do que imaginou que seria, né? Quando começou, o Putin dizia, vamos resolver isso em 15 dias, mas não foi bem assim. E neste momento, olha só, a Rússia começou uma produção em série de abrigos antibombas móveis. Segundo o Ministério de Emergências, o abrigo pode oferecer proteção por 48 horas contra vários tipos de ameaças, incluindo ataques com armas convencionais, queda de escombros, incêndios e até radiação de explosão nuclear. O módulo parece um container reforçado e pode abrigar até 54 pessoas. Apesar de acontecer dias depois dos Estados Unidos permitirem o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia, o Ministério Russo não vinculou a produção dos abrigos a uma crise atual. De qualquer forma, você acredita que a Rússia já se prepara por um ataque maior, Vitélio? Mas é claro, né? Não vincula ao uso de armamento dos Estados Unidos dentro do próprio território, mas isso é evidente que está linkado num fato com o outro. Veja só, os soldados russos, quando ingressaram na Ucrânia em fevereiro de 2022, foram instruídos a levar uniforme de gala e suprimentos para 5 dias. Eles esperavam que fossem tomar Kiev em 5 dias e que no 5º dia os uniformes de gala seriam utilizados para comemorar a conquista da Ucrânia. Eles imaginaram que seria como foi em 2014, na ocupação da Crimeia. Os planos de guerra russos foram encontrados em campo de batalha, estão aí publicados no mundo inteiro. O New York Times publicou esses planos. Então, na verdade, veja só, nesse momento os russos produzem abrigos móveis antibombas. É claro que eles não esperavam isso. Nenhum atacante na história da guerra promoveu um ataque esperando que fosse ser uma guerra longa e demorada. Todo atacante toma a iniciativa esperando que a guerra vá ser rápida e que ele vá vencer com o menor esforço possível. Era isso que o Putin esperava e certamente o plano não deu certo, Kelly. A Suécia começou a enviar panfletos pedindo que os moradores se preparem para uma possibilidade de uma guerra. A iniciativa é parecida com a ação lançada pela vizinha Finlândia, que disponibilizou um site com conselhos úteis em caso de conflito. Os 2 países aderiram à OTAN depois da invasão russa contra a Ucrânia. Desde então, a Suécia pediu várias vezes que a população se prepare mental e logisticamente para a possibilidade de confrontos bélicos. Um folheto distribuído pela Agência Sueca de Contingências Civis reúne conselhos sobre como se portar em emergências como guerras, desastres naturais ou cyberataques. Mais de 5 milhões de folhetos serão enviados nas próximas 2 semanas. O documento também está disponível em versão digital e em vários idiomas. Já a Finlândia, que compartilha uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia, lançou um site com conselhos sobre como se preparar para diferentes tipos de crise. E quem continua analisando tudo isso com a gente é o Vitélio
Kelly Brustolin, que é pesquisador de Harvard e também professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Ou seja, para ter uma dimensão sobre esses dois anúncios, né, de como a tensão evoluiu para a região, né? Kelly, um dos principais autores da minha área de estudo, que são estudos estratégicos, o Clausewitz, ensina que a guerra é uma continuação da política por outros meios. A Finlândia é um país que perdeu 11% do seu território para a União Soviética nas guerras de inverno e continuação. Terminaram em 1945, ela perdeu 11% do território, mas saiu soberana, saiu de pé. E aquele empate que o Stalin teve em 1945 com a Finlândia acabou se transformando numa derrota para a Rússia. Por quê? Porque o requisito do Stalin para a Finlândia ser neutra, para não ser invadida, é que ela continuasse neutra. Ela não continua neutra, ela aderiu à OTAN por conta da invasão russa à Ucrânia. Agora, olha para a Suécia. A Suécia era neutra desde 1814, desde o contexto das guerras napoleônicas. Para esses países saírem da neutralidade, aderirem à OTAN, ou seja, aumentarem a fronteira da OTAN com a Rússia, dobrarem, né? A Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira seca com a Rússia. Para esses países fazerem isso é porque eles temem a expansão russa. E como a guerra é uma continuação da política, esse ato político desses dois países, Finlândia e Suécia, é uma derrota para a Rússia. A Rússia está avançando no campo de batalha, tem tido vitórias militares táticas em território ucraniano e tem sofrido derrotas políticas. Uma dessas derrotas é o fato desses dois países historicamente neutros terem ingressado na OTAN, Kelly. Exatamente. Olha, Vitélio, a gente vai acompanhando realmente essas tensões e a União Europeia, inclusive, ampliou as sanções contra o Irã, porque são várias tensões mundo afora que a gente acompanha aqui no Conexão, né? O país é acusado, inclusive, de apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, fornecendo mísseis e drones. Segundo o comunicado do bloco, as medidas têm como alvo o uso de navios e portos para a transferência de drones, mísseis e tecnologias, além de componentes relacionados de fabricação iraniana. As sanções também abordam a proibição de exportação, transferência, fornecimento ou venda de produtos da União Europeia importados pelo Irã. A ação foi seguida pelo Reino Unido, que anunciou sanções contra a companhia aérea e uma empresa estatal iraniana acusadas de apoiar a Rússia. Olha o Irã aparecendo mais uma vez, sempre com grande atenção do Ocidente, não é, Vitélio? É verdade. Você dizia há pouco que a Ucrânia não resiste sozinha, né? Ela tem a ajuda da OTAN, mas a Rússia também não está sozinha, né? Ela tem a ajuda do Irã, que fornece seus drones Shahed para atacar a Ucrânia. Ela tem a ajuda da Coreia do Norte, que está enviando tecnologia, inclusive munição, né? Para canhão, para atacar a Ucrânia. E agora soldados, a China fornecendo equipamento de uso dual, ou seja, civil e militar. Nós percebemos claramente a formação de um eixo, né? Como foi na Segunda Guerra. A Segunda Guerra não começa como uma grande guerra mundial, ela começa com uma Alemanha nazista, com projeção sobre a Europa e sobre o território da União Soviética, com uma Itália que se projetava sobre o mar Mediterrâneo e a Etiópia, e com o Japão imperial que se projetava sobre a China e o continente asiático. E num dado momento, esses três diferentes países entenderam que eles tinham muito em comum e que era melhor lutar juntos. E assim se forma o eixo que vai se sobrepor aos aliados na Segunda Guerra. E nesse momento nós percebemos claramente a formação de um eixo entre Rússia e seus aliados, Kelly. Vitélio, a gente vai vendo como os países eles vão se reordenando, se realinhando conforme o conflito vai também ganhando novas formas. E no meio de tudo isso a gente ainda não vê nenhum acordo, né? Tanto para o Oriente Médio quanto para o leste europeu. É verdade. Nós conversávamos há pouco nos bastidores que o Hezbollah está aceitando um acordo, né, Kelly? Mas, por enquanto, Israel ainda não aceitou. Esse acordo está sendo mediado pelo Líbano, Kelly.